Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, eu quero convidá-los neste momento para que nós possamos meditar nas palavras que nós ouvimos em nosso culto hoje do nosso Salmo de número 146, dando uma ênfase especial aqui ao convite que o salmista nos faz nos primeiros versículos, onde ele diz: Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei a meu Deus. Cantarei louvores cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Sobre estas palavras, eu quero convidá-los a meditar sobre o tema: em Deus está a nossa esperança. Que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que nós queremos meditar em Sua santa e bendita palavra. Que a mesma fale aos nossos corações, trazendo para a nossa vida o consolo que vem do alto, nos orientando e guiando neste mundo rumo à eternidade. Amém. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, hoje em dia temos falado muito na questão da segurança. E como tem sido importante a reflexão a respeito deste tema. Porque parece-nos que nós nunca vivemos em um tempo com tamanha insegurança que nos cerca. Violências, assaltos, criminalidade. E a insegurança, ela está presente em todas as áreas, em todas as esferas da nossa vida. Existe aquela segurança material, onde nós queremos proteger os bens que nós temos. E dessa forma nós nos cercamos de muros, de grades, de cerca elétrica, e aqueles que têm um pouco mais contratam seguranças, e no final de tudo nós acabamos nos prendendo para podermos ter segurança. Existe a segurança que fala a respeito do nosso bem-estar, da nossa vida. E aqui essa segurança está ligada com a prudência no trânsito, a prudência nos relacionamentos, a prudência nas ações que nós tomamos, nas decisões que nós tomamos. Pois sabemos que se nós não respeitarmos as leis de trânsito, por exemplo, nós estamos colocando a nossa vida em perigo e estamos colocando a vida do próximo em perigo também. E acabamos vivendo numa insegurança constante. Existe aquela segurança que está ligada diretamente com os nossos relacionamentos. E talvez essa seja uma das áreas que mais tem sido atingidas. Nunca se viveu tamanha insegurança no relacionamento conjugal. Nunca se viveu tamanha insegurança em relação às pessoas que nos representam. E também existe a questão da segurança espiritual. E aqui se refere ao tema da confiança. Aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Em quem nós estamos buscando ajuda? Em quem nós estamos esperando socorro? Se nós olharmos para a nossa vida e para essas áreas, nós vamos dizer que nós procuramos da melhor maneira possível e de todas as maneiras que estão ao nosso alcance, lugares e pessoas onde nós possamos encontrar segurança. E nesses lugares, nestas pessoas, nós acabamos depositando a nossa confiança, a nossa esperança.
Por isso nós nos cercamos de pessoas, por exemplo. Nós temos o nosso médico de confiança, nós temos os amigos mais chegados em quem nós confiamos, até para contar coisas que talvez a gente não conte nem para a esposa, nem para o pai, nem para a mãe. Temos parentes que nos socorrem nos dias mais difíceis, principalmente quando a parte financeira pega, em virtude de tantas coisas, né? Insegurança no trabalho, desemprego. E não há nada de errado em buscarmos auxílios em pessoas ou em lugares. Nós poderemos até concluir que muitas vezes é até necessário que seja assim. Diante deste tema tão importante para a nossa vida, que é o sentir-se seguro, protegido e defendido, que o autor do Salmo 146, o rei Davi, ele nos convida a olharmos para outra fonte de confiança, além dessas que nós temos no nosso dia a dia. Ele nos convida a olharmos para Deus e encontrar em Deus a segurança necessária para a nossa vida. E diante desta fonte de segurança, de cuidado, de defesa, o salmista nos convida a entregar toda a nossa vida nas mãos de Deus, colocar nele toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Por isso ele diz: bem-aventurado aquele cuja esperança está no Senhor. Ou na linguagem da nossa Bíblia, feliz é aquele em que a sua confiança está no Senhor. Mas nós poderíamos nos perguntar aqui: pastor, por quê? Por que feliz é aquele que tem a sua esperança e a sua confiança em Deus? O que é que essa esperança, o que é que esta confiança muda na nossa vida? E quem nos responde a esta pergunta é o próprio Deus através da sua palavra. E o Salmo 146 nos coloca de uma forma clara e límpida os motivos pelo qual nós devemos confiar em Deus, esperar em Deus, repousar em Deus. O primeiro motivo que o salmista coloca diante de nós é: a nossa esperança está no Senhor, porque nós não podemos confiar nos filhos dos homens. Mas pastor, a senhora falou agora que a gente pode confiar nas pessoas. O salmista aqui está falando de uma coisa que vai além dos bens físicos e materiais e sentimentais que nós temos aqui neste mundo. Ele está falando a respeito da nossa vida na eternidade. Ele está falando aqui a respeito da nossa salvação. O salmista coloca diante de nós a realidade da nossa confiança em Deus, porque somente em Deus nós encontramos socorro nos momentos de dificuldade. Isso é verdade. E isso é verdade. É nos momentos de maiores dificuldades que nós descobrimos a grandeza do nosso Deus e a grandeza do seu amor e do seu cuidado para conosco. Ao chamar a nossa atenção para que nós coloquemos a nossa confiança e esperança em Deus, o salmista faz o contraponto que nós não devemos confiar nos homens, porque nós não podemos encontrar neles aquilo que nós mais temos necessidades: a salvação. E salvação aqui, meus amados irmãos, não é somente no sentido futuro de céu, mas a salvação é algo que se manifesta na nossa vida todos os dias. Nós precisamos ser salvos diariamente das nossas aflições, das nossas dores, das nossas lutas, dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos. Não é por menos que o salmista Davi em outro salmo vai falar:
Deus, nós cantamos isso, né? Deus conosco está. Por quê? Ele é o socorro bem presente nas tribulações. E como a nossa vida é feita de tribulação? Sigmund Freud, o pai da psicanálise, certa vez ele afirmou que nós seres humanos passamos a maior parte da nossa vida tentando evitar o sofrimento mais do que tentando ser feliz. E se nós olharmos para a nossa realidade, isso é verdade. Quase que constantemente nós estamos lutando para sobreviver, nós estamos lutando para evitar um sofrimento, ou para enfrentar um sofrimento. E diante desta realidade, que é bem viva na nossa vida, aonde nós podemos encontrar ajuda? O salmista afirma: não confie em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Com esse versículo, o salmista nos faz lembrar uma dura realidade dos seres humanos. Todos nós somos iguais, no sentido de que todos dependem do auxílio de Deus. O apóstolo Paulo coloca essa realidade quando ele escreve: todos pecaram e carecem da graça de Deus. E em outro texto: não há justo, nenhum sequer. Todos, sem exceção, meus amados irmãos, todos estamos debaixo do jugo do pecado. E ao estarmos nessa realidade, todos nós carecemos, necessitamos do perdão que somente Deus pode nos dar. E por estarem debaixo deste jugo, os desejos do coração humano são maus. O próprio Jesus coloca essa realidade diante de nós, lá em Mateus 15, 19, quando ele escreve assim: porque é do coração do homem que procedem os maus desejos contra Deus. E ele lista os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades, os roubos, as mentiras,